Mais um capítulo da crise interna no PDT que começou em 2022 e não tem data para ser estancada. Como desdobramento do conflito, o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, anunciou em discurso marcado pela mágoa e ressentimento que está deixando o partido, como conta agora o repórter Carlos Alberto. O presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, anunciou que após 14 anos estava deixando o PDT. Evandro, com um longo discurso marcado por mágoas e ressentimentos, se queixou dos maus tratos em 2022, quando o candidato à reeleição não teve direito a um só centavo do fundo eleitoral. E ao longo da campanha recebeu 37 notificações da Justiça Eleitoral. Boa parte, segundo ele, de fogo amigo. Um deputado que tinha uma condição razoavelmente favorável, presidente de um poder, e não receber um único centavo do seu partido. Um único centavo do seu partido. Em 45 dias de campanha, para quem não sabe, recebi 37 representações do Tribunal Regional Eleitoral, onde, infelizmente, boa parte delas era de fogo amigo. Ao falar para os colegas parlamentares no plenário da Assembleia Legislativa, Evandro lembrou dos acontecimentos da pré-campanha ao governo do Estado, quando nos dias que antecederam a convenção do PDT, buscou consenso, participou de muitos cafés, chegou a renunciar à pré-candidatura em nome da União. Mas mesmo com todo o esforço, não conseguiu êxito na articulação para a manutenção da aliança com o PT. Tentei, fiz de tudo. Café da manhã eu não conto quantos tomei com pessoas, com os atores, tentando de alguma forma equilibrar, tentando de alguma forma consensuar, tentando de alguma forma sensibilizar da importância do projeto. Infelizmente não consegui. Evandro Leitão disse que se sente alijado, desrespeitado e perseguido por pedetistas. Ele não nominou quem o perseguiu, mas lembrou que a perseguição mais recente partiu da direção nacional do PDT, que classificou a carta de anuência, que o permitia se desfiliar da sigla como nula. Hoje, aí é algo extremamente pessoal, eu me sinto, por parte de alguns que compõem o PDT, eu me sinto alijado desse processo. Eu me sinto, em alguns momentos, desrespeitado dentro de poucos que fazem esse projeto. Eu me sinto, assim como me senti ano passado perseguido, agora, novamente, sem querer respeitar uma decisão do Diretório Estadual, agora já publicizaram que a Executiva Nacional, aliás, imediatamente a uma decisão que houve sexta-feira, poucas horas depois, a Executiva Nacional já estava comunicando publicamente que aquela decisão era nula de pleno direito. E eu me sinto mais uma vez perseguido. A declaração de que o documento não tinha nenhum valor foi feita na sexta-feira, logo após a reunião dos dirigentes estaduais pelo presidente nacional do PDT, André Figueiredo. Oficializado o desligamento do PDT, Evandro agradeceu aos partidos que o convidaram. Disse que estava estudando com paciência e resiliência o novo caminho partidário a ser definido em breve. Sobre 2024, Evandro deixou o recado. Abre aspas, se for para ser protagonista, estaremos juntos. Se não for para ser protagonista, estaremos juntos. Fecha aspas. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Tem muito mais sobre essa crise no PDT. O presidente da Executiva Nacional do partido, André Figueiredo, rebateu as declarações de Evandro Leitão sobre retenção de recursos do fundo eleitoral e lamentou a emissão de uma carta de anuência pelo Diretório Estadual, uma vez que, segundo ele, essa medida é exclusiva do Comando Nacional do PDT. Sátrio Salles chega com essas informações de bastidores. A crise interna do PDT tem mais um capítulo. O presidente da Executiva Nacional, André Figueiredo, contestou por meio de nota, na noite desta terça-feira, as declarações do deputado estadual Evandro Leitão, que ao anunciar a desfiliação da legenda, acusou os setores do partido de persegui-lo e deixá-lo, em 2022, sem recursos do fundo eleitoral. André disse que os recursos do fundo eleitoral foram ofertados aos parlamentares
de acordo com a resolução nacional. Lamentou a crise interna e questionou sobre quem tem interesse no enfraquecimento da agremiação e definiu como injustas as palavras proferidas pelo presidente da Assembleia Legislativa. A nota de André Figueiredo define como abrupta a decisão da Executiva Estadual, sob o comando do senador Cid Gomes, de liberar carta de anuência para Evandro deixar o PDT sem prejuízo ao mandato. Ele voltou a dizer que essa decisão cabe à Executiva Nacional. Na nota, André Figueiredo destaca ainda: alguns momentos de trégua se intercalaram, notadamente, desde o último dia 5 de julho, quando chegamos a um caminho de pacificação e crescimento. O líder partidário continua. As alegativas envolviam ainda a indubitável liderança estadual do senador Cid Gomes, que poderia refazer desejada união intrapartidária, bem como a prevenção contra saídas de parlamentares insatisfeitos. Segundo ainda André, durante quase 2 meses, o que se viu foi um caminho nesse sentido. Mas, à frente, na nota, André afirmou: qual não foi a nossa surpresa, quando em reunião do Diretório Estadual, na última sexta-feira, dia 25 de agosto, sem uma pauta pré-definida, foi votada a anuência para que o presidente da Assembleia, deputado Evandro Leitão, amigo de longas datas, deixasse o PDT. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. São tantas leituras nessa nota assinada pelo presidente nacional do PDT, André Figueiredo, jornalista Beto Almeida, que o tempo é muito curto para falarmos sobre tantos assuntos dos bastidores que marcam o cotidiano do PDT desde as eleições de 2020 a caminho de 2024 e neste ano com um racha que ganha nova dimensão a partir do desligamento do presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão. E nesse texto, nessas palavras de André Figueiredo, tem recado para todos os lados, desde os lamentos sobre a decisão de Evandro Leitão e, ao mesmo tempo, a insinuação, a dúvida, Beto Almeida, de que o senador Cid Gomes estaria fazendo o jogo do Palácio da Abolição para abrir as porteiras e deixar o PDT se esvaindo. É essa uma das leituras que pode ser feita, Beto? É essa uma das leituras, com certeza, porque ele questiona exatamente isso. A quem interessa essa situação hoje no PDT do Ceará, principalmente colocando em conta, nas palavras do próprio André Figueiredo, o seguinte, de que a ideia de se colocar o senador Cid Gomes no comando do diretório estadual aqui até dezembro era exatamente para conter os filiados, conter as insatisfações e manter o partido sem perda de quadros. Ou seja, não é exatamente o que está acontecendo. Mas isso também não deve ser muita surpresa para o André Figueiredo. Ele é experiente, só de PDT tem quase 40 anos, sabe como é que funcionam essas coisas. E aí, Luziano, tem um detalhe, o roteiro está traçado. A gente sabe como é que esse roteiro foi traçado. Começou a ser traçado a partir do momento da decisão tomada de que Evandro deveria deixar o PDT. Claro, o PDT já tem o seu pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, o que vai ao confronto do pretendido pelo Evandro, que é também disputar essa prefeitura. O nome do PDT para disputar é o prefeito José Sarto. Então, a partir daí, ficou colocado o seguinte: Evandro precisava de ter uma carta de anuência. Senador Cid Gomes, como presidente do Diretório Estadual, fez essa convocação para a última sexta-feira, inclusive sem divulgar a pauta, mas foi aprovado, o Diretório Estadual aprovou. É um passo dado. Qual é o outro passo dado? A desfiliação de Evandro do partido, alegando exatamente essa justificativa. Ele tem a carta de anuência. Ele fez isso ontem oficialmente na Assembleia no discurso e encaminhou para o TRE o pedido de desfiliação. Qual é o próximo passo agora, Luziano? E ganhou nesse cenário, Beto Almeida, uma decisão na Justiça, porque o PDT Nacional pediu a suspensão dessa carta de anuência dada pelo PDT terceira vara da Fazenda Pública. E o juiz da terceira vara civil da comarca de Fortaleza, Cid Peixoto do Amaral, negou o pedido de liminar do PDT Nacional. Ou seja, a tendência é que nós tenhamos outros desdobramentos no âmbito judicial sobre essa briga interna no PDT. Ou seja, esse é o terceiro ponto. Pois não, esse só é para finalizar. Não, terceiro ponto, que é exatamente o quê? A batalha judicial que se inicia a partir de agora. O juiz Cid Peixoto do Amaral, ele negou essa concessão, alegando exatamente que não havia urgência nessa demanda e que, inclusive, havia o risco, alegado pelo André Figueiredo, de demora, né? Ele disse que não há um risco de
demora na concessão de uma liminar. Isso implica dizer o seguinte, Luciano, que essa batalha judicial ainda vão ter outros capítulos, porque, inclusive, o argumento do André Figueiredo, ele também, vamos combinar, ele tem suas razões. E outro detalhe para finalizar essa nossa conversa aqui no Bate-Papo Político com o jornalista Beto Almeida, sim, uma preocupação entre pedetistas que com a saída de Evandro Leitão haja uma verdadeira revoada, uma debandada de todos os deputados estaduais que hoje estão no PDT e são ligados ao governo do estado. Dos 13 deputados eleitos em 2022, pelo menos 10 estão rezando na cartilha, seguindo a orientação do governador Elmano de Freitas e principalmente da liderança do ministro da Educação, Camilo Santana. Como desdobramento de tudo isso, essa debandada pode ser, essa revoada pode ser em direção ao PSB. Para finalizar, Beto Almeida, mensagens aqui de nossos ouvintes. A Marta está em Brejões, na Bahia. Valeu, Marta. Quero convidá-la para nos acompanhar aos sábados, porque tem um baiano, seu conterrâneo aqui, o advogado Paulo Bacelar, falando 1 hora sobre Previdência Social. Também ouvindo o Jornal Alerta Geral, a Jaqueline, que está com o pai o pai Edmilson, na localidade de Batatão, interior de Uruoca. O Renato Pereira está em deputado Irapuã Pinheiro. E o Lael Cimento diz o seguinte: greve de prefeitos parece brincadeiras, ou brincadeira a outras formas de protestar sem afetar a população. E ele diz que nesse momento a Bela Caucaia amanhece com sol forte e céu claro. Final da nossa conversa aqui, Beto Almeida, os bastidores políticos são bem agitados e a gente procura deixar você, ouvinte internauta, informada sobre o que acontece na política do Ceará, na política do Brasil, com reflexo na sua vida. Daqui a pouco tem o Marcos Fulan e muito mais você tem também no nosso site cearagora.com.br. A você, ouvinte internauta, a você, Beto Almeida, um grande abraço. Uma boa quarta-feira a todos e até amanhã. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.